palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, Senhor, a ter uma família abençoada, estruturada, uma família, Senhor, que seja referência para outras famílias, para outras vidas. Que a tua palavra, Senhor, nos lábios do teu ungido, seja, Senhor, como flecha na mão do valente, e que ele seja fiel, Senhor, àquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Usa o teu filho nesta noite e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Está fraco, diga mais forte: fala, Senhor. Fala, Senhor. Que a tua igreja te ouve. Recebe o homem de Deus aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, abra aí em 1 de Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. É o tema dessa conferência. E a gente vai trabalhar aqui em cima. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira de Timóteo vem depois de 2 Tessalonicenses, para facilitar a vida de vocês. Quem não achou ainda? Quem já achou? Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me esvazie de mim mesmo, e que o Senhor possa, meu Pai, me usar como um vaso nas tuas mãos. É o que eu te peço nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Pode se assentar. Bem, primeiro é um prazer estar aqui novamente. Eu estive aqui há 15 dias, no domingo, vim aqui na inauguração, e é um prazer para mim estar aqui, e é um privilégio estar inaugurando essa conferência da família. Sou grato à confiança do pastor Leonardo, sou grato à confiança do ministério dele, porque falar para a família não é fácil, falar para a família é uma responsabilidade. Falar a palavra de Deus é uma responsabilidade, e é uma responsabilidade ainda maior quando a gente trata de um tema como família. Então eu me sinto honrado em estar aqui abrindo esta conferência e peço a Deus que Ele possa falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Bem, 1 de Timóteo capítulo 5, versículo 8, fala-nos muita coisa dos cuidados que devemos ter para com a nossa família. E o apóstolo é profundo e direto: se eu não cuido da minha família, eu sou pior do que o infiel, eu neguei a fé. E dentro dessa palavra, eu peguei a palavra cuidado. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Muitos são os cuidados que nós devemos ter com a família, mas eu quero tratar um hoje específico, alguma coisa que não custa nada a nenhum de nós, e que muitas vezes nós deixamos de fazer. O cansaço, o trabalho, o dia a dia. Mas o que nós vamos tratar aqui é algo imprescindível na vida daquele que é chefe de família, na vida daquele que é pai, mãe, irmão, mãe, que é filho. Porque o que nós vamos tratar, todos nós podemos fazer, e é um dever do cristão fazer isso que nós vamos tratar nesta noite. Eu quero tratar sobre intercessão. Devo interceder constantemente pela minha família.
dentro dos cuidados que eu tenho que ter com a minha família, interceder por eles é primordial e deve ser incessante. E para que a gente entenda isso, eu quero trabalhar, primeiro definir o que é interceder. Ora, interceder é orar, sim, faz parte da oração, mas a intercessão é algo que vai um pouco além, porque interceder é se colocar diante de alguém, diante de uma autoridade, representando alguém. Quando eu intercedo, eu não estou orando por mim, eu estou colocando alguém na minha oração, intercedendo, comprando a briga desta pessoa. Eu estou colocando o problema dela diante desta autoridade. Estou dizendo, estou lutando por ela, para que ela alcance aquilo que é o objetivo dela. E no campo cristão, interceder é se colocar diante de Deus, no lugar de outra pessoa, e pleitear a sua causa, como se fosse minha própria. No nosso caso hoje, eu vou tratar especificamente da família. Então interceder é colocar a sua família diante de Deus, é lutar diante de Deus pelo seu familiar, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu parente. Interceder é você se colocar diante de Deus, esquecer-se de você um pouquinho e colocar aquela pessoa e comprar a briga daquela pessoa. E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso. A gente faz aquela oração rápida, objetiva, mas esquece de que o nosso familiar, ele precisa da nossa intercessão, seja ele salvo ou não. Qual é o objetivo? Nós hoje vivemos dias na nossa sociedade em que a família tem sofrido pressão de todos os lados. Hoje a gente vive, o diabo tem causado o quê? Tentado de todas as formas desestruturar a família, destruir aquilo que Deus, ele criou. Porque a família não é um projeto do homem. Não foi Adão que constituiu a família, embora ele tenha sido o agente. Mas quem constituiu a família foi Deus. Deus cria Adão, de Adão vem Eva. Do casal nascem os filhos que vão povoar a terra. Família, então, não é o que a Constituição diz. Família é aquilo que Deus criou. Um homem, uma mulher e a sua prole, a sua descendência. Isso é família. E o diabo tem de todas as formas tentado destruir esse conceito de família. Então cabe a nós, como cristãos, filhos de Deus, nos empenharmos para trazermos de volta e não perdermos aquilo que realmente é família. E aí é que entra a nossa intercessão. Aí é que entra a nossa oração. Aí é que entra você colocar o seu familiar diante de Deus e orar por ele, clamar por ele e comprar a briga dele até que ele alcance a salvação como você alcançou. Até que ele chegue diante de Deus como você chegou um dia. Esse é o papel do cristão, é o nosso papel, se colocar diante de Deus pela minha família. Eu poderia falar de intercessão em vários campos, porque, por exemplo, você tem que interceder pelo pastor, você tem que interceder pela igreja, mas hoje eu quero falar para a família, porque nós muitas vezes esquecemos disso. A gente entra na presença de Deus muitas vezes e faz aquela oração minguada, Senhor abençoa, e vai dormir. Quando o seu familiar precisa de um clamor, ele precisa de uma intercessão, de uma briga sua, porque você é aquele que Deus escolheu para levar a salvação para a sua casa. Aleluia. Pensa que todos nós somos frutos da intercessão de alguém. Você está hoje aqui porque alguém intercedeu por você.
Você pode até não saber quem foi essa pessoa, mas alguém intercedeu, alguém um dia entrou diante de Deus e clamou: Senhor, converte a vida do Leonardo. Esse rapaz, o Senhor tem um plano na vida dele. Alguém intercedeu por ele. Alguém intercedeu por você. Alguém intercedeu por mim. E mesmo que humanamente ninguém tenha intercedido, eu vou te mostrar biblicamente alguém que intercedeu por você antes de você ter nascido. Olha o que diz em João capítulo 17, 20. Não precisa abrir não. Só marque aí. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. De quem é esta oração? De quem é esta oração? Capítulo 17 do livro de João. Jesus. Jesus está intercedendo pela igreja. Mas note que no finalzinho ele diz aqui: mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus está intercedendo por todos aqueles que um dia ainda vão crer nele. Você está contido nesta oração. Eu estou contido nesta oração. Se ninguém lembrou de você, Jesus, antes de morrer, ascender aos céus, ele lembrou. E ele vai dizer: Senhor, aqueles que um dia hão de crer em mim, abençoa esses. Você foi fruto da intercessão de Jesus. Olha como é importante. Você não tinha nem noção de que ia nascer um dia, mas o Senhor vai lá e ora pela igreja, pelos discípulos, mas também ora pelos que um dia hão de se converter. Você, eu e aqueles que ainda vão ouvir falar de Cristo. Intercessão é algo muito forte, tão forte que existe um ministério. Algumas pessoas, elas têm esse ministério de intercessão. São pessoas que se colocam diante de Deus sempre por alguém, por alguma pessoa. Só que eu não estou falando desse ministério específico. Eu estou falando do abrangente que todos nós temos e que todos nós temos a obrigação de nos colocar diante de Deus para interceder pela vida da nossa família. Família é o nosso primeiro ministério. A gente faz culto de casais e dentro desses cultos de casais a gente foi aprendendo junto. E nós aprendemos pela palavra que o nosso primeiro ministério não é a igreja, é a família. Às vezes a gente quer cuidar dos outros, mas esquece de cuidar daquele que está dentro da nossa casa. Às vezes você quer fazer a obra de Deus lá fora, você quer ganhar os outros, mas esquece de ganhar primeiro o seu. E o seu primeiro ministério, homem, é a sua esposa. O seu primeiro ministério, esposa, é o seu marido. O seu primeiro ministério, filho, são os seus pais. O primeiro ministério de Adão era cuidar de Eva. E Eva? Cuidar de Adão. A família é prioridade. Ela vem em primeiro lugar. Eu cuido dos meus, eu assumo o ministério que Deus me deu. E aí, cuidando dos meus, eu vou cuidar de outros. Mas eu não posso descuidar dos meus. Porque aí eu me enquadro naquilo que Paulo falou. Eu sou pior do que o infiel. Família é nosso primeiro ministério. Mateus capítulo 22, 39 diz assim, a parte B do versículo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer uma pergunta: quem é o teu próximo mais próximo de você? Tua família. Teu próximo está falando de amigos, está falando de pessoas em geral. Mas existe alguém mais próximo do que o meu próximo, do que o meu familiar, do que a minha esposa? Ela é a pessoa mais próxima que existe de mim.
Então eu tenho que amá-la como eu amo a mim mesmo. Então quando eu amo a minha família, quando eu amo os meus filhos, quando eu amo o meu pai, a minha mãe, quando eu amo os meus familiares, eu intercedo por eles, porque interceder também é um ato de amor. Aleluia. Eu amo, por isso eu intercedo, porque eu quero o melhor para eles. E por eu querer o melhor para eles, eu estou cumprindo o mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus é prioridade. Mas depois deste, amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E quem é o meu próximo mais próximo? Meu familiar. E a gente se esquece disso. A gente muitas vezes quer cuidar dos outros, mas a gente se esquece que o nosso próximo é aquele que está dentro da nossa casa. Intercessão, então, é você com toda a sua força entrar diante de Deus e colocar lá aquele parente seu, aquele familiar seu que é problemático. E você lutar por ele, mesmo que ele te dê dor de cabeça, mesmo que ele não faça aquilo que você acha que ele devia fazer, mas em nome do Senhor Jesus, eu vou interceder para que esse mal caia por terra e para que esse meu próximo, para que esse meu familiar entenda aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Eu não posso desistir dele, eu não posso, em hipótese nenhuma. Todos nós temos um familiar problemático. Todos nós, se é que nós não fomos esse familiar problemático. Mas um dia Deus nos alcançou. E enquanto Deus não alcançar ele, você vai lutar, você vai interceder, você vai comprar a briga dele, você vai entrar no seu quarto de oração e vai: Senhor, eu estou aqui no nome de Jesus, pelo fulano de tal, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho. Senhor, eu quero a salvação do meu filho. Destrói tudo aquilo que está tentando destruir a vida dele. Meu pai, faz cair por terra tudo aquilo que faz com que ele seja desse jeito. Eu quero a conversão dele. Você vai lutar em oração pela sua família. Isso é interceder. Faz parte da oração, mas é uma oração específica pela vida daquela pessoa que você tanto ama e que você quer ao seu lado. Olha como a intercessão é importante e o que ela faz na vida das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de intercessores que intercederam pela sua família, e você vai ver o resultado. Abraão, o pai da fé. Eu acho que todos nós conhecemos a história de Abraão, e quando ele vai interceder pelo seu sobrinho Ló, Deus vai visitá-lo, vai visitar Abraão, vai dizer para ele que ele vai ter um filho. E depois dessa conferência com Abraão, 2 dos anjos vão para a cidade de Sodoma e fica o Senhor com Abraão. E aí o Senhor revela a Abraão que vai destruir aquela cidade. E aí Abraão lembra do seu sobrinho Ló. Pô, Ló está naquela cidade. E aí Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho. Esse diálogo você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 18, do versículo 23 ao 32. Não vou citar aqui para a gente não perder tempo. E Abraão começa aquela conferência pelo seu familiar com Deus. Senhor, se tiverem 50 justos, e aí Deus vai, e aí no final Deus diz: se tiverem lá 10 justos, eu não destruo a cidade. Aquilo conforta o coração de Abraão. E Deus segue. Lá no capítulo 19, no versículo 29, vai dizer assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Vê como é importante você interceder pelo seu familiar. Deus se lembra de Abraão
e tira Ló da cidade. A sua intercessão pode salvar a vida do seu familiar. Quantos testemunhos nós temos? Pastor Leonardo deve conhecer alguns, eu conheço alguns. Enfim, quem trabalha na igreja conhece, de pessoas que intercederam pelos filhos que estavam prontos para morrerem, e alguma coisa aconteceu que aquele rapaz, aquela moça foi tirada e foi salva a sua vida. Por quê? Porque o pai, a mãe ou alguém estava intercedendo por ela. Nós não vemos, mas no mundo espiritual existe uma luta. E aí a intercessão sua pode salvar a vida do seu familiar, pode salvar a vida do seu filho, pode salvar a vida da sua filha. Deus deu livramento a Ló, porque Abraão intercedeu por ele. O versículo é muito específico. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de quem? De Abraão. E tirou Ló do meio da destruição. Se Deus lembrou-se de Abraão, Deus lembra de você, que clama pelo seu familiar, que clama pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu primo, pela sua prima. A gente está tratando aqui de família mais chegada, mas o seu familiar pode ser o seu primo. Aqui era um sobrinho de Abraão, não era o filho, era o sobrinho. Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló da destruição. Esse livramento acontece constantemente no nosso meio, é que nós não vemos. Mas vira e mexe, alguém vem e diz: eu não sei como, eu estava pronto para morrer, eu ia morrer, mas aconteceu alguma coisa e eu estou vivo. E aí você vai pesquisar e a mãe, a avó ou alguém estava em oração naquele momento em que ele ia morrer. Deus livrando, Deus tirando aquela pessoa do meio da destruição. Um outro intercessor, Moisés. Irmãos, eu tenho uma admiração profunda por Moisés. E Moisés era um intercessor por excelência. Diga-se de passagem, se não fossem as intercessões de Moisés, Israel talvez não existisse. Porque várias vezes Deus ele se ira e ele diz: vou destruir. E aí Moisés vai lá: Senhor, não faz isso não. O que vão dizer os povos? E aí Deus voltava e livrava o povo. Mas eu quero citar dois casos específicos. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantam contra ele, questionando a sua autoridade. E aí Deus chama os três para uma conferência particular. E aí Deus olha para os três e fala: olha só, quando eu quero falar com alguém, eu falo do jeito que eu quiser. Mas quando eu falo com Moisés, eu falo face a face. Portanto, eu falo com ele e ele é o meu ungido, nas minhas palavras. A consequência disso, Miriam fica leprosa. Miriam sai dali completamente leprosa. E Arão então pede para que Moisés interceda por ela. E aí no livro de Números, no capítulo 12, versículo 13, diz assim: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ela fica leprosa 7 dias. Mas Deus ouve a oração de Moisés e ela é purificada. Ela estava errada. Mas mesmo um parente nosso se levantando contra nós, nós temos que clamar por ele, para que ele seja livre de uma destruição pior. Eu sei que a ira na hora revolta. A vontade que dá muitas vezes é: quer saber? Mas Moisés clamou, orou, pediu e Miriam foi curada. A sua intercessão pode curar a vida de um familiar seu. A sua intercessão pode salvar do leito de hospital. Porque você intercede.
Aí talvez muitos falem assim, mas ele era Moisés. Irmãos, Moisés era homem igual a nós. Moisés não era diferente, não tinha uma auréola sobre a cabeça dele. Se você clamar, Deus vai te atender. Muitas vezes eu tenho filhos, 2 delas estão ali, tenho mais 2. Tenho filhos que me dão dor de cabeça, mas quando eu entro na presença de Deus, Senhor, perdoa, abençoa-os, livra-os do mal, porque eu não quero o mal da minha família. O outro caso, Moisés vai interceder por Arão. Arão, movido pela pressão de Israel, quando Israel sai do Egito, ele faz um bezerro de ouro. E Moisés está no monte. Moisés desce. E aquilo revolta tanto a Moisés quanto a Deus. E eu ficava me perguntando, porque Deus destrói uma parte do povo. Se você for ler a história, Deus destrói uma parte do povo. Mas eu ficava me perguntando, por que Deus não destruiu Arão? Porque Arão foi que fez. E não está escrito lá que ele foi obrigado. Ele foi pressionado, mas não obrigado. E aí lá em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 20, diz assim: também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Destruir significa matar. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Quem orou por Arão? Quem orou por Arão? Moisés. A oração de Moisés livra Arão da morte. A sua intercessão livra o seu parente de uma destruição que era como certa. Arão pecou, mas Moisés intercede: Senhor, perdoa. E aí o Senhor não o livra da morte. Aqui Moisés ora por 2 parentes específicos, seus 2 irmãos problemáticos. Arão não deveria ter feito aquilo, Miriam muito menos. Mas a intercessão de Moisés faz com que os 2 sejam libertos daquilo que viria sobre a vida deles. Jó intercedia sempre por seus filhos, um exemplo a ser seguido por nós. Olha o que diz lá em Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmão, eu li isso aqui ontem e eu fiquei pensando, eu não faço isso. Jó continuamente colocava seus filhos diante de Deus e oferecia holocaustos pelos seus filhos. Constantemente ele estava ali intercedendo pelos seus filhos. Jó tinha 10 filhos. Então você pense aí, para cada intercessão dele eram 10 sacrifícios. Mas ele cuidava da sua família. Ele tratava, ele intercedia, ele não descuidava de colocar seus filhos diante de Deus. Pode ser que meus filhos tenham pecado, pode ser que eles tenham blasfemado. Então Jó estava ali continuamente diante de Deus pela sua família. E nós fazemos isso? Aqui diz, se levantava de madrugada e oferecia. Ou seja, estava dormindo, acordava, vou lá, vou sacrificar, vou interceder pelos meus filhos. Isso é cuidar da família. Isso é não descuidar dos seus. Eu sei que vocês vão aprender muito aqui na conferência. E o importante é que vocês coloquem em prática como foi dito no início. Então, a partir de hoje, vamos interceder pelos nossos.
Levante de madrugada. Se não for de madrugada, arranje um tempo de entrar diante de Deus pela sua família. Siga o exemplo de Jó. Ofereça algo pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua família. Isso é intercessão. Isso é comprar a briga. Jó podia muito bem ser igual a alguns pais que existem. Quer saber, já orei, deixa para lá. Não. Ele tinha cuidado com os seus. Jó não estava enquadrado em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Jó era alguém que cuidava, que intercedia, que orava, que lutava pela sua família. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Eu já mostrei lá em João para vocês que ele intercedeu por nós. Mas Jesus continua intercedendo pela igreja. É o que diz Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está em constante intercessão por você e eu. Está no céu hoje, mas está intercedendo pela sua igreja. E quem é a igreja? É a família dele. A gente está falando de família. Quem é a família de Cristo? E nós, igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então ele está intercedendo pelos seus. Porque você, se você não sabe, vai saber agora, você é filho. Você é herdeiro. E ele está intercedendo por você. A intercessão é tão importante que o Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus. Olha o que diz Romanos 8,26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você entra diante de Deus, você não tem mais palavras. E aí você diz: Senhor, sonda-me. E aí o Espírito Santo vem sobre a sua vida. E é Ele quem ora por você. É Ele quem intercede por você. Com gemidos inexprimíveis. A intercessão é fundamental para nós que somos cristãos, para nós que temos família. Você pode fazer muitas coisas, mas você não pode deixar de orar, de clamar, de lutar em oração pela sua família. Para nós concluirmos, nossa família deve ser motivo constante de nossas intercessões, sejam eles salvos ou não. Se eles são salvos, a gente vai interceder para que Deus os fortaleça. Jó constantemente orava pelos seus filhos. Não está escrito lá que os filhos de Jó eram loucos, perdidos. Nós não sabemos, pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Mas digamos que os filhos de Jó seguiam a mesma linha do pai. Mesmo assim o pai não se descuidava deles. E se eles não são salvos? Aí a gente vai lutar, orar para que eles sejam salvos. Para que eles alcancem a mesma coisa que você e eu já alcançamos. Eu gosto muito de uma passagem no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Josué, que 2,5 tribos eles já tinham herdado a sua parte nas terras. Eles não precisariam atravessar o Jordão para herdar, porque eles pediram, Moisés concedeu, Deus permitiu, Moisés concedeu. Mas eles tinham um pacto com o restante do povo. Eles só iriam voltar e herdar as cidades deles, quando Israel alcançasse a sua herança. Isso significa dizer que enquanto meus familiares não alcançarem a salvação, eu não posso descansar. Eu já sou salvo, eu já tenho a minha herança, mas eu vou lutar pela herança deles. Esse era o pacto que eles tinham. E eles vão lutar, e quando Israel conquista as terras, aí eles voltam para as suas.
que isso quer dizer? Que enquanto o nosso familiar não estiver alcançado a herança dele, nós não podemos dar descanso nas nossas orações, nas nossas intercessões. Intercessão é fundamental, ela é primordial. Aqui a gente não está tratando de nada teológico profundo, é algo que todos nós podemos fazer e que nós vamos fazer agora, no nome do Senhor Jesus. Você vai ficar de pé, de joelho, sentado, da maneira que você se sentir melhor. Nós vamos interceder pela nossa família. Você vai orar pelo seu familiar. Eu não sei qual é o problema dele, eu não sei o que ele está enfrentando, vivendo, mas você sabe. Você vai colocá-lo agora diante de Deus. Eu vou iniciar, o pastor vai continuar essa oração e vai dar prosseguimento ao culto, no nome do Senhor Jesus. Vou pedir para que ele coloque aquela música que ele colocou no início da família, como um fundo, para que você se derrame aí diante de Deus. Só um detalhe, não fique esperando a minha oração, é você que tem que orar. Eu vou orar, mas eu quero que você ore. Ah, mas eu não sei orar. Sabe sim, é conversar com Deus, da sua maneira e do seu jeito, no nome do Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas pessoas aquilo que eu não consegui transmitir. Aquilo que o Senhor me deu, eu passei. E agora, Senhor, eu quero clamar, meu Pai, interceder pela nossa família. Estamos numa conferência de família, Senhor. Estamos numa conferência de família. E nós sabemos, meu Pai, que o diabo tem tentado de todas as formas destruir as famílias. E nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos parentes, meu Pai. Senhor, vai de encontro à necessidade desta pessoa, desta família, deste familiar dela que está enfrentando lutas, que está enfrentando, meu Pai, dificuldades, que pode estar num leito de dor, que pode estar num presídio, que pode estar num caminho errado, meu Pai. Nós queremos nesta hora, Senhor, clamar a Ti, assim como Abraão clamou, meu Pai, intercedeu por Ló, assim como Jó intercedia pelos seus filhos, assim como Moisés intercedia, meu Pai, pelos seus familiares, assim como o Senhor Jesus intercede por nós. Nós queremos nesta hora, Senhor, interceder. Meu Pai, toma a minha família em Tuas mãos, os meus filhos, meu Pai, as minhas filhas, o meu filho, a minha neta, a minha esposa, os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, venha livrá-los de toda a ação maligna que se levanta contra a vida deles, meu Pai. Venha, meu Deus, Senhor, venha agir contra a ação humana, contra a mentira, contra tudo aquilo que tenta se levantar, meu Pai, que quer acabar com esse casamento, que quer destruir esta família, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dá vitória, meu Senhor. Visita agora este familiar, meu Pai, aonde quer que ele esteja, Senhor. Meu Pai, eu não sou onipresente, mas o Senhor é. O Senhor está aqui, mas o Senhor pode estar aonde quiser nesta hora. Então vá na casa desta pessoa, no leito de hospital, no presídio, vá aonde quer que o familiar dela esteja, e nesta hora toca-o, meu Deus, toca-o, de maneira que ele saiba que alguma coisa aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Sim, ó Deus. Meu Pai, é de joelhos que nós estamos nessa noite intercedendo pela nossa família. Quantas famílias, Senhor, já têm sido alcançadas pela destruição, pela desgraça, pelo espírito dos vícios, do
homossexualismo, do lesbianismo, quantas famílias vítimas, Senhor, do adultério, do divórcio, oh meu Pai, da destruição total da vida dos jovens. Mas nessa noite a tua igreja se levanta, meu Pai, e te pede: visita a nossa casa, visita a nossa família e repreenda, Senhor, as obras do diabo contra a nossa casa. Meu Deus, está escrito na tua palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meu Deus, então entra agora nessa casa, entra nessa família e traga restauração, e traga libertação, e traga, meu Deus, uma mudança, essa mudança que há tanto tempo esta pessoa vem buscando, meu Pai. Visita os parentes de perto e de longe, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Oh, meu Deus, nós colocamos agora nas tuas mãos. Querido, fica de pé agora, igreja. Se coloca de pé, com seus olhos fechados. E você vai levantar as mãos agora. Eu quero ouvir a sua voz nessa noite clamando. Eu quero ouvir a sua voz agora intercedendo. Não espera por mim, não. Agora é você. A casa é sua, a família é tua, os parentes são teus. E agora você vai se colocar diante de Deus como intercessor. Diga para ele: Senhor, eu não aceito que o diabo toque naquilo que o Senhor tem me dado. Eu não aceito esse espírito de enfermidade, Senhor, que tem alcançado a minha casa. Senhor, está escrito: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Então visita agora, Senhor, visita agora, meu Deus, e arranca, meu Pai, quebra essa maldição, Pai, em nome do Senhor Jesus. A maldição que foi lançada, que foi herdada, que foi proferida, em nome do Senhor Jesus, na cruz do Calvário agora, eu quebro essa maldição agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, diga em nome do Senhor Jesus. Vai dizendo aí agora, igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, o nome que é sobre todos os nomes. Lute por aquilo que Deus tem te dado, lute pela tua casa, não entrega de bandeja, não entrega de mão beijada para o diabo, não. Foi o Senhor quem te deu, essa família foi o Senhor quem te deu. Você que está me assistindo agora, lute pela tua casa, lute pela tua família. A família é a bênção de Deus, a família é a instituição do Senhor. Querido, abençoe a tua casa agora. Levante as mãos agora na direção da tua casa, na direção da tua casa. Agora só faz um favor para mim, abre a tua boca aí agora, abre a tua boca aí agora. Eu quero ouvir som nesse arraial e diga: minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção. Isso, agora é você, agora é você, agora é você e Deus, agora é você. Senhor, nós oramos agora com as mãos erguidas na direção da nossa casa. Envia teu anjo agora lá, Senhor, nesse endereço, para fazer uma varredura, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, se houver alguma entidade alojada na casa, alojada na família, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Isso, meu Deus. O espírito dos vícios, é o vício das drogas, é o vício do cigarro, é o vício da bebida. Você é entidade do inferno que faz essa pessoa andar com más companhias. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Esse casamento que está sendo destruído porque entrou essa entidade do inferno, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora. Eu te repreendo agora. Espírito da enfermidade, espírito da doença, espírito do desemprego, espírito da miséria, oh, solta essa casa agora, solta essa família agora. A nossa família é de Jesus, a nossa família é de Jesus, a nossa casa é de Jesus. E na nossa família você não toca, na nossa família você não toca espírito imundo, pois o
o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Diga: o Senhor te repreenda. Mais forte, igreja: o Senhor te repreenda. Em nome do Senhor Jesus, a bênção de Deus chega na minha casa. Levante as mãos o mais alto que você puder. Respira bem fundo. Receba a bênção do Senhor sobre a tua casa. Receba a bênção do Senhor sobre a tua família. Receba o milagre que você tanto almeja, tanto espera, que você tanto pede. Receba da parte de Deus aí agora. Você não vai sair daqui dessa conferência hoje, na abertura, nas próximas quintas de mãos vazias. Você vai sair daqui alcançando aquilo que o Senhor tem para dar a você e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A nossa família, meu Pai, é consagrada ao Senhor. É consagrada ao Senhor. É consagrada. E nada, Senhor, nada. Em nome de Jesus, dá as mãos agora a essa pessoa. Vamos declarar isso essa noite. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, há uma aliança de Deus sobre a nossa família.
agrada ao Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido. Mais forte. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus, diga aleluia, diga minha família é de Jesus. Pode sentar. Amados, a primeira coisa que nós devemos fazer pela nossa casa é o quê? É o quê? Interceder. Interceder. Se ela estiver toda quebrada, toda escangalhada, o que você faz? Intercede. Amém? Que Deus abençoe você que nos assiste agora. Amém? Nós vamos prosseguir do culto. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.